chega agora e que envolve a apresentadora do SBT, Cariúcha. A informação que a gente recebe é que a Cariúcha, ela foi intimada no SBT após denúncias, né, contra a Ana Hickman. A Cariúcha, ela recebeu uma intimação no SBT para comparecer a uma delegacia. Ela foi denunciada pelo ex-marido da apresentadora da Record, o Alexandre Correia. Ela que participa ali do Fofocalizando. Ela vai ter que fazer declarações acerca de um inquérito policial que investiga supostos crimes de honra ao ex-marido da Ana Hickman, Alexandre Correia. O SBT precisou se manifestar depois que o Alexandre fez uma denúncia contra a Cariúcha, depois das falas dela ali no programa, onde ela aborda onde o tema, né, do Fofocalizando é o universo das celebridades. Segundo a Fábio Oliveira, então, abre aspas, considerando que já foram expedidos 2 ofícios anteriores, em 5 de março de 2024 e dia 8 de maio de 2024, expede-se o presente pela derradeira vez para que a investigada se manifeste sobre os fatos em apuração. Foi um trecho aí da intimação publicado pela Fábia Oliveira. Segundo ainda a Fábia, perdão, caso a Cariúcha ela não compareça à delegacia, esse inquérito pode ser concluído sem a versão dos fatos dela, tá? Vale lembrar que nessa ação o Alexandre Correia pediu 40 salários mínimos. Produção, calcula pra gente aí, por favor, 40 salários mínimos por danos morais que teriam de ser pagos pela Cariúcha e também pelo SBT. Rolou ali, o Ratinho, né, alfinetou Cariúcha, o Fofocalizando, a gente sabe que ele sempre comenta sobre isso e ela faz parte do Fofocalizando, mas a polêmica em si foi que a Cariúcha falou sobre o Alexandre Correia e tudo isso acabou ganhando uma repercussão muito grande e ele não gostou. Mas eu acho que cada dia que passa é o capim comendo a vaca, não é? Poxa, ele que deveria ter R$60.720 mais ou menos, né? Seria o valor que a Cariúcha e o SBT deveriam pagar para o Alexandre Correia. É curioso que ele que deveria prestar esclarecimentos ali na justiça não tá... Só vem na rede social para fazer publicidade, para falar sobre podcast, também tá com vários outros processos, e aí agora tenta silenciar, né? Não é? Uhum. Então assim, realmente, essa situação, gente, sempre que envolve Alexandre Correia, sempre que envolve comentários sobre essa situação, essa briga dele com a Ana Hickman, e desses crimes que ele vem sendo acusado, né, contra a Ana Hickman, seja ali por conta daquela situação que a gente trouxe ontem aqui sobre as assinaturas que ele é apontado como um dos responsáveis, sendo acusado, também com a situação da possível agressão também, né, dentre outras situações, desvios ali que teriam acontecido da empresa. O quê? Uma informação importante, tá? No corpo desse processo que foi movido pelo Alexandre Correia, né, junto aí ao boletim de ocorrência que foi lavrado em fevereiro desse ano, a defesa do Alexandre registra que a Cariúcha chamou o Alexandre de, abre aspas, cafajeste, safado, mau caráter, covarde e agressor de mulher, fecha aspas. Ela afirmou ainda que o Alexandre não trabalha e, abre aspas, só quer viver de dinheiro de mulher, fecha aspas. As falas aconteceram no programa de 10 de fevereiro desse ano e inicialmente o Alexandre buscou processar somente a Cariúcha, mas a juíza entendeu de uma outra forma e deu uma ordem de que o SBT também fosse inserido como réu, uma vez que o Alexandre pretendia uma retratação pública no ar, tá? E aí, apesar de ter iniciado esse processo, o caso foi extinto sem julgamento e o fim da ação do Alexandre aconteceu após ele abandonar a causa por mais de 30 dias. Mas isso não impede a apuração dos fatos no inquérito judicial, que é o que vem acontecendo agora. Então, essa seria o mote, né? Seria o problema, seria a causa dessa briga judicial. A Cariúcha ter chamado ele de, abre aspas novamente, cafajeste, safado, mau caráter, covarde, agressor de mulher, só quer viver de dinheiro de mulher, fecha aspas.
Como eu dizia, né? É sobre toda essa situação e sobre os comentários da Cariúcha, a gente sabe que ela sempre fala muito, assim, o que pensa. A gente tem até um recorte aqui recente que bombou muito, foi ela falando dos bebês reborn, né? E teve gente concordando, teve gente discordando dela. E assim, ela sempre dá opinião e eu acredito que, é claro que existe toda a questão de liberdade de expressão, né? E toda a questão também onde a pessoa vai se sentir no direito ou não de abrir um processo porque se sentiu atacada pessoalmente e tudo mais. Mas é como o Daniel falou, né? Às vezes parece que é o poste mijando no cachorro, né? Certas situações, assim, eu acho que deveriam ter coisas mais importantes para o senhor Alexandre Corrêa estar preocupado, ao invés de comentários da Cariúcha na televisão, né? Eu acho que todos os processos que a ex dele está movendo contra ele deveriam ser o principal motivo para ele estar acordando todos os dias, resolver essas pendências para seguir a vida dele em frente. Porque o que a gente vê é todos os dias, todas as semanas aqui, um processo novo, seja ela movendo contra ele, seja ele movendo contra ela, seja outras pessoas movendo contra ele, como a gente trouxe a situação do advogado da Ana, como agora ele movendo contra a Cariúcha. Então, assim, é um caso que está invadindo os noticiários de todas as formas. E parece, muitas vezes, como eu já falei aqui, em outras situações, que parece que é um movimento coordenado para permanecer na mídia. Vamos continuar aqui sendo notícia para eu conseguir, de alguma forma, esses 15 minutos de fama, que eles se tornem 30 minutos de fama, 45 minutos de fama, né? Tentando ali, de certa forma, continuar na onda, continuar na mídia, e tá dando certo, como a gente falou, né? Ter situação de podcast, teve situação também do show de comédia, né? Então realmente tá vivendo aí esses 15 minutos de fama. Não sei se aí a Record vai aceitar ele para participar de algum reality show de quinta categoria que ele possa alçar no futuro, porque ele já tentou ser vereador e não deu certo. Mas será que a Record gostaria dele num reality, por exemplo? Será que a Ana Hickman falaria sobre ele hoje em dia? Eu duvido muito que isso aconteça. Será que vale financeiramente para a Record perder a Ana Hickman e ter o Alexandre Corrêa no reality? Não, acho que não chamam ele para isso. Eu acho que nem para um reality desses que a Record costuma colocar ali algumas pessoas, né? Acredito que nem para um reality desses ele seria chamado, porque ele se queima a cada novo passo. E até quando ele tenta provar ali que ele não fez nada, né? Ficam algumas lacunas e que a gente sempre questiona, mas sempre tem aqui a galera no comentário que vai defendê-lo, né? Mesmo sem apresentar qualquer fato novo ou alguma coisa que seja tão confiável assim pra gente levar em consideração. Mas temos comentários aqui? Temos a Estela Soares. Estela, obrigado pela participação. Falou assim, esse indivíduo tá usando a Cariúcha pra tirar o foco dele, comentou ela aqui no nosso chat. Eu acho que defender, como você falou, não é nenhum problema. O problema é quando as pessoas usam a liberdade de expressão delas para atacar gratuitamente a Ana Hickman, como a gente vê aqui, ou até atacar gratuitamente o próprio Alexandre, não é? Acho que a gente precisa entender quem que até o presente momento apresentou provas concretas a respeito de alguma coisa. A gente viu a perícia, que inclusive falamos ontem aqui no programa, e tem recorte que já saiu aqui no canal, onde a Ana Hickman foi inocentada sobre aquelas assinaturas, ou seja, a perícia da justiça, não somente a perícia particular, mas a perícia da justiça já cravou. Não foi a mãozinha da Ana Hickman que fez essa assinatura aqui. Então, as provas apresentadas até o presente momento mostram que não tem uma culpa em cima da Ana Hickman. Logo, parte do pressuposto que, se alguém era diretor financeiro, cuidava das empresas, blá blá blá, tinha um braço direito que também está sendo investigado, quem seria a pessoa responsável, né? E aquele hematoma da Ana Hickman? Por que o Alexandre evadiu do local? Por que ele fugiu do dia da suposta agressão? E mentiu pro Léo Dias dizendo que não tinha fugido, que acabaria com a vida dele, e depois vem a notícia, e o exame de corpo de delito. Então, as informações pro lado do senhor Alexandre Corrêa, elas não se encaixam bem até agora. E ele sempre fala que vai provar, que vai provar, que vai provar, e fica igual promessa daquilo que ele queria virar, que é político. Promessa de político, a gente vê de 4 em 4 anos e nada nunca é feito, nada nunca acontece. Sempre a gente vê que o mundo da carochinha vai vir pra realidade e nós vamos viver um conto de fadas.
com segurança, com emprego, com comida barata, e nunca acontece. E é a mesma coisa que a gente vê acontecendo com o Alexandre. Ele fala muito e mostra pouco. Ele fala que vai provar e não prova absolutamente nada. Ele vai com o fubá, a Ana Hickman já digeriu o bolo e tá voltando pra fazer outro. Então é assim, não tem como a gente credibilizar 99,9% das coisas que o senhor Alexandre fala, na minha opinião como jornalista, tá? Mas é claro, a gente sempre vai dar os dois lados da história aqui. Todos os pronunciamentos do Alexandre a gente vai trazer aqui no programa, porque é assim que funciona o nosso trabalho, é assim que funcionam os veículos que realmente têm credibilidade. Porque se for para ouvir um ou outro, a gente prefere não ouvir nenhum dos dois. Então sempre nós vamos trazer os dois lados dessa moeda aqui, como sempre fizemos, e tem recorde aqui no canal, na playlist do caso Ana Hickman. E fica mais uma vez aberto o espaço se o Alexandre Correia quiser se pronunciar, tá bom? Temos comentários aqui, o que foi? A Karen falou com a gente, ó, acho o seguinte, a Cariúcha pesa muito contra qualquer pessoa. Se todos começarem a processar, vai ficar feio pra ela. Eu acho que a Cariúcha, ela pega pesado também em algumas situações, né? Foi o que eu falei, né, aqui sobre o recorte do bebê reborn, que teve gente concordando com ela, mas ela já falou assim, isso é falta de macho e tal. Isso já dá uma zaralhada, assim, né? Então, vai ter gente que não vai concordar com ela, eu entendo, eu acho que ela é bem sincera e tudo mais, mas também tem que dosar algumas coisas também. Mas tá aí o comentário, obrigado pelo comentário. Quem mais? A Estela Soares falou sobre o Alexandre, que a gente comentou do reality, né? E ela lembrou que ele era proibido de entrar lá na Record e nem teria carisma pra se manter em um programa de entretenimento. Mas, Estela, vou falar um negócio pra você, assim, só entre eu e você, ninguém tá vendo, tá? Às vezes, as pessoas entram em realities e se a pessoa tem uma máscara, essa máscara cai. Imagina, assim, não sei o que. Eu sou advogado da Ana Hickman. O advogado da Ana Hickman ia estar assim, ó. Só tomando nota de... Não, eu acho que ele iria como barraqueiro. Ele vai pra bolha, o diretor. Vai pra bolha a bolha do Vitor Hugo. Meu Deus. Pode ser mesmo. Loucura, tem alguns reality shows assim naqueles canais tipo Discovery e tal, que ele pode participar também. Ó,